Janeiro foi o mês escolhido para se falar sobre saúde mental. Quando a gente toca nesse assunto, muita gente torce o nariz. Algumas pessoas preferem empurrar com a barriga o problema do que dar atenção a ele e resolver. É nessa hora que a ajuda profissional é super importante. Para falar sobre a campanha Janeiro Branco, a gente convidou a psicóloga Sabrina Camargo. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem, muito prazer estar aqui novamente. A gente que agradece. Bom, tem sempre isso, né? Ah, que tal procurar um psicólogo? Ah, não, é coisa de louco. Ainda tem muito isso ou isso está mudando? Olha, ainda existe. Por incrível que pareça, eu me surpreendo quando eu vejo esses preconceitos, mas ainda existe. Mas é menos, né? Agora a gente já tem campanhas aí como Setembro Amarelo e o próprio Janeiro Branco, né? Que tem esse objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância de falar sobre saúde mental, de cuidar da saúde mental e fazer com que as pessoas percebam que se a mente não está bem, o corpo também não vai estar, né? Então, as coisas têm melhorado nesse sentido. Bom, a Sabrina trabalha num setor aqui super importante da Unicesumar, que atende também alunos que às vezes têm alguma crise de ansiedade, né? E eu sou professora aqui, então a gente lida com esse público mais jovem. Eu tenho percebido, não sei se é isso que chega para você, que eles estão cada vez mais ansiosos e com mais dificuldade de enfrentar alguns problemas, seja na vida pessoal, que às vezes eles contam para a gente, ou até mesmo na faculdade, no trabalho. Você acredita que esse pessoal está buscando mais ajuda ou está sendo mais encaminhado para buscar ajuda? As duas coisas, né? Felizmente, a gente tem tido uma procura bastante grande no núcleo, né? O núcleo de apoio acadêmico e dos jovens por esse auxílio. E a gente tem também bastante encaminhamentos. Então, nesse sentido que eu falo, que eu vejo até a instituição acaba sendo um lugar onde a gente consegue perceber um movimento que está acontecendo, né, mundialmente, das pessoas estarem um pouco mais sensíveis a isso. E a gente aproveita todas as oportunidades possíveis para conversar, seja com professores, com colaboradores, né, de outras áreas também, para dizer de situações que, olha, a gente precisa estar atento a essas questões, né? Tivemos aí situações graves também que aconteceram, não só na unidade aqui de Maringá, mas nas outras sedes também. E que a gente viu que mobilizou muitas pessoas, situações assim de uma gravidade, às vezes de tentativas de suicídio até, que mobilizaram muitas pessoas e sensibilizaram as pessoas no sentido de que a gente vê, eu tenho hoje situações de alunos que chegam lá na recepção no multiatendimento e o próprio multiatendimento que não tem uma formação nessa área encaminha para nós. Então eu fico muito feliz quando isso acontece, porque a gente vê o quanto as pessoas estão mais sensíveis, estão querendo ajudar, né? Agora, o pessoal que está aqui, graças a Deus, tem esse centro, tem todo esse cuidado, né? E que com certeza ajuda muito na vida desses jovens ou profissionais mesmo aqui da Unicesumar. Agora, para o pessoal que não tem, né, essa possibilidade aí, qual que é a dica? Começou a ficar meio pesado, é legal procurar ajuda? Ou quem está perto é legal estar dando uma olhada sempre, se perceber que a pessoa está muito baixo astral? As duas coisas são importantes. Eu acho que o que faz a pessoa pensar, o que faz a gente pensar assim, quando que eu sei se eu preciso de um psicólogo ou não? Porque a ansiedade é uma coisa normal, a tristeza é uma coisa normal, o medo é uma coisa normal. Então, a partir do momento que esse sentimento te atrapalha em outras áreas da sua vida, por exemplo, eu estou ansioso, mas eu consigo levantar e trabalhar todos os dias. Eu estou com medo, mas eu estou conseguindo dormir à noite. Eu estou triste, mas isso não me impede de ser produtivo no meu trabalho. Então, a partir do momento que esse sentimento está atrapalhando, tipo, não consigo ir para o trabalho, não consigo dormir, não consigo conversar com as pessoas, não consigo sair de casa, aí é o momento da gente procurar uma ajuda profissional. E para quem está próximo também, é sempre importante estar atento, observar sinais de alerta que as pessoas sempre dão de que as coisas não estão bem, né? Então, viu que a pessoa teve essa dificuldade de lidar com coisas da vida que antes ela lidava bem, é um sinal de alerta, talvez para conversar com essa pessoa para que ela busque uma ajuda, né? A gente tem visto muitas situações de relacionamentos abusivos, tanto em relação a mulheres quanto em relação a homens. Infelizmente, parece que o número em relação a mulheres ainda é maior, né? E a gente escuta muito, depois as pessoas contarem, minha mãe dizia que eu não era mais a mesma pessoa. E depois que a pessoa sai disso, ela demora um tempo ainda para voltar a ser quem ela era. Nesse caso, a ajuda
pode ser também de um profissional para contribuir aí para esse crescimento da pessoa? Pode e deve, porque as relações abusivas, elas se caracterizam por ser relações longas, até porque se a pessoa tem força interna suficiente para falar não na primeira agressão que ela sofre, ela não vai permanecer nessa relação. Então, quando ela consegue sair de uma relação assim, ela geralmente sai muito fragilizada, com a autoestima baixa. Então, precisa realmente de um apoio, de um suporte para superar, né? A ajuda profissional é o mais indicado. Não quer dizer que todo mundo vá precisar necessariamente de uma ajuda profissional. Mas aí é quando eu falo, né? Se isso estiver atrapalhando outras áreas da sua vida, aí é o momento de buscar um auxílio, né? Até porque não precisa ficar, digamos, acumulando aquela dor e sofrendo e vivendo naquela coisa ruim, E principalmente não deixar que aquela experiência anterior influencie nas próximas experiências que a pessoa pode ter. Isso para tudo, né? Seja relacionamento, seja questão de ansiedade, depressão, um trabalho que às vezes é muito difícil, eu tenho dificuldade de lidar com a minha chefia, por exemplo. Então, às vezes você viveu tanto tempo naquilo, mas você não pode deixar que aquela experiência anterior influencie a experiência que você está vivendo agora, ou novas oportunidades que você possa ter, né? Eu falei no início da nossa conversa sobre empurrar com a barriga e não resolver, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, vou passando por cima, vou passando... Isso uma hora volta, né? Uma hora explode, não tem jeito, né? É bom que se sinta a dor, olhe para essa dor, entenda essa dor e resolva essa dor, né? É a melhor forma de resolver, você enfrentar e superar. E até a ideia do janeiro branco, né, de ser em janeiro, de ser branco, tem tudo a ver com o ano novo. Então, a ideia é que as pessoas reflitam sobre, assim como a gente faz, né, uma reflexão do que eu quero para minha vida durante esse ano, de quais são os meus propósitos, que a saúde mental possa fazer parte dos propósitos para esse ano de 2020, de todo mundo, né? E de enfrentar mesmo, tipo, eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, então vou buscar uma ajuda, vou enfrentar essa dificuldade para que eu possa viver novas experiências, correr atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Por isso, o Janeiro Branco tem tudo a ver com o Ano Novo, né? Então, a ideia é essa mesmo, é associar uma coisa com a outra. Legal. Bom, a gente falou muito sobre estar com problema aí para resolver. E que dica você pode dar para as pessoas, por exemplo, para já tentar não entrar nesses problemas? Porque, às vezes, o dia a dia se torna pesado e a pessoa acaba, né, sei lá, perdendo um pouquinho a vontade, a alegria. Eu sei que a atividade física é uma coisa super importante que pode ajudar, né? O que mais que dá para fazer? Atividade física, uma boa alimentação e o cuidado com a autoestima, né? Então, o autocuidado, você ter um momento para você mesmo, fazer atividades que você gosta, se dar presentes, recompensas, né? Não necessariamente materiais, mas fazer coisas que te deem prazer, né? Eu acho que isso é extremamente importante para que você perceba que você tem direito de ter tudo isso e isso vai fazer com que você sinta, não, agora não tá muito legal, agora eu tô sendo desrespeitada, agora as coisas estão caminhando por onde eu não quero ir, né? Então, e eu sou muito favorável, isso é muito meu, assim, de seguir a intuição, seguir seu coração. Se você tá se sentindo bem onde você está, então segue em frente que as coisas vão dando certo. Sentiu que as coisas não estão muito legais, que tá incomodando, não que necessariamente você vai ter que, eu vou trocar de relacionamento, eu vou trocar de trabalho e tudo mais, mas tente entender, se tem alguma coisa incomodando aqui dentro, tem que tentar entender o que está causando esse sentimento para buscar uma nova direção, que às vezes pode ser sentar com alguém e conversar, às vezes um colega de trabalho que está fazendo coisas que não são muito legais, você quer, sente, conversa, entende, resolva para que as coisas fluam melhor dali para frente. E até dentro das relações mais próximas, que seriam com a mãe, com o relacionamento afetivo, com o filho, lembrar sempre que se você não estiver bem, você não vai estar bem com as outras pessoas, né? Quer dizer, eu vivo pelo meu filho, eu vivo pelo marido, eu vivo pela minha mãe. Não, você tem que viver por você, né? Exato. É até aquela metáfora do avião, né? Primeiro você tem que colocar a máscara em você para depois você colocar a máscara no seu filho, na pessoa que está do seu lado. Então, para que você viva bem, para que você cuide das pessoas, você precisa cuidar de si mesmo em primeiro lugar, né? Isso não é egoísmo, isso é cuidar da autoestima e é só assim que a gente consegue estar bem para as pessoas que precisam de nós também. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela participação mais uma vez. Muito obrigada.